Essa parte é a mais bonita. Foca aí, irmão. Vambora. Então, irmãos, no 4.000 iria estar apontando para a vinda do Filho de Deus. Então ia ficar muito profundo. Sabe o que significa? Deus abriu a passagem do tempo para nós. Não tem como a gente viver durante 7.000 anos, mas Ele vai fazer a gente vivenciar todas as obras das mãos dele. Isso é lindo, cara. Em Isaías 29, Deus disse assim, quando eles virem as obras das minhas mãos, santificarão o meu nome. E essa é a vontade de Deus, a santidade, santificar o nome de Deus na terra. Porque quando isso acontecer, a vontade dele se cumpre. A vontade dele é a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que quando ele se santifica diante de Gog e Magog, ele desce. Entendeu, irmãos? Então, vê bem. Nos 4 primeiros milênios, nós teríamos os profetas, a lei, o salmo e os profetas. Pode ver que dos 3.000 côvados em diante, o mar começa a ficar profundo. Porque nós temos os primeiros profetas e os últimos profetas. O grupo dos primeiros profetas, isso que estou falando está escrito, viu? Está na palavra, primeiros profetas e últimos profetas. O grupo dos primeiros profetas está ali, Isaías, Amós, Miqueias, Isaías, Amós, Miqueias, Oséias, grupo dos primeiros profetas. Eles já começaram a descortinar as profecias do Messias, o reino, as 2 casas de Israel. Mas até esse tempo não tinha ainda Ezequiel, não tinha Jeremias, não tinha Daniel, ali com os tempos, né, com as 70 semanas, com as 2.300 tardes e manhãs, ainda não tínhamos isso. Mas aí quando começa a chegar perto, quando vai medir o côvado 4.000, para apontar para a vinda do Filho de Deus, o mar já começa a ficar profundo. É do 3º para o 4º, né? Significa que nós teríamos agora Daniel, Ezequiel, sabe? Tudo isso já é um mar profundo. Mas ainda iria ficar mais profundo ainda quando viesse o Filho de Deus e começasse a interpretar as profecias, a profetizar. Aí viesse os apóstolos, teríamos Novo Testamento escrito e o próprio Apocalipse. Olha, os apóstolos tinham acesso à lei, os profetas, o Salmo, a lei e todos os profetas completo. Mas eles não tinham acesso ainda ao Apocalipse. Nós temos acesso aos escritos dos apóstolos e ainda ao Apocalipse. Nós estamos nadando, irmãos. São 2.000 de nado profundo, até chegar no tempo do descanso. Deus separou, ele estendeu a linha do tempo com o seu Santo Espírito, que são as Escrituras. Por isso que o mar entra aonde as coisas estão mortas e curam. Isso já acontece hoje, para falar a verdade. Nós não oferecemos sacrifícios ao Senhor. Nós já somos sacerdotes, irmãos. Do nosso interior flui o rio da água da vida e curam as nações. São as Escrituras. Aquele rio é o Espírito do Senhor, é as Escrituras, é a obra do Messias. Então, 4.000 côvados para nos lembrar de 4 milênios, um rio profundo para a gente nadar com Apocalipse, com tudo, até chegar do outro lado, até chegar no santuário de Deus, no trono, no descanso, porque depois viria o 7º milênio. Você quer ver uma coisa que eu vou ilustrar o que o Luiz está falando? Irmãos, teve agora, há pouco tempo, o Pan-Americano, não teve? A Olimpíada, o Pan-Americano, aqueles Jogos Pan-Americanos. Vocês acompanham aquela corrida de bastão? É esses 4.000 côvados aí, até chegar no sétimo milênio, para apontar para a eternidade. Os profetas correram a carreira deles, passaram o bastão, Cristo pegou, fez o papel dele, passou para os apóstolos pegou o bastão, passou para a igreja, alimentou a igreja através de Paulo passou, vai chegar nas mãos de João, na época dos apóstolos, João vai passar para as testemunhas, das testemunhas vai passar para a nossa mão, da nossa mão para as testemunhas, e todos no final venceremos, porque essa corrida ganham todos. E o descanso é para todos. Então isso é uma corrida, irmão. Ela começa de 1.000 côvados com a água na canela, ela vai até a cintura, da cintura passa a virar rio profundo, e é o momento que nós estamos vivendo, até chegar as 2 testemunhas que vão passar por águas profundíssimas, irmãos. Isso significa também que tem assuntos na palavra, como esse de Ezequiel. Aliás, não é muito profundo essas coisas de Ezequiel? Não são coisas, ainda que não falamos metade, acho que falamos metade, mas é metade do que a gente separou. Tem muitas coisas que o Senhor vai nos acrescentar, vocês vão presenciar isso, vão testemunhar isso.
E para entender as coisas de Ezequiel, comparar com Apocalipse, ter exatidão nas coisas, nós temos que nadar com muita força nesse rio. Tem coisas que estão lá no tornozelo, tem coisas que estão na cintura, tem coisas que vão pro lombo, mas aí chega uma hora que você tem que nadar, tem que se esforçar na palavra de Deus. É isso que o Senhor está nos mostrando. E Ele fez a gente passar por essa linha do tempo, a qual Ele abriu, com o seu Espírito, com as suas Escrituras, nos pontos que mais interessam para nós. A história do mundo é muito grande, mas Deus, pela palavra dele, Ele mostrou os pontos específicos da história que nós temos que olhar, da palavra de Deus, cruzar todas as coisas. Imagine só, você passando, correndo 1000 côvados num rio, aí ele fica mais alto, você corre mais 1000, ele fica mais alto, você corre mais 1000, assim, já andando naquele mar, e aí de repente não está dando pé e você tem que nadar, até chegar do outro lado, no trono de Deus, no santuário dele. Qual seria a primeira coisa que você necessitaria fazer do outro lado, após ter andado 4000 côvados e nadado no rio? Irmão. Descanso. Tem que descansar. E o mais legal disso tudo é que Deus deu a missão para cada um no seu tempo, dando o côvado certo para cada um transpor. Não era a missão de Isaías passar pelas águas profundas. Embora ele tivesse profetizado, muitas coisas ele não sabia do que se tratava, mas ele profetizou. Essas informações eram substanciais para o povo que nadasse nas águas profundas tivesse conhecimento deles. Então, cada um no seu tempo está fazendo a prova e desempenhando a sua função no momento certo, no transcorrer dessa régua de medir que Deus colocou do tempo, através desse rio que é o Espírito dele aí. E agora chegou a nossa missão de colher todos esses côvados passados, de tê-los na nossa bagagem, para poder chegar em águas profundas e passar essas informações para irmãos que vão estar lá de baixo para receber essas águas e a poder atravessar e descansar no 7º dia lá, e trazendo com eles em Vitória toda a igreja, todos os que passaram por essa prova, cada um no seu tempo, para todo mundo junto descansar dentro desse templo, desse milênio sabático que vai ter na Terra. É muito profundo, né? Então, como é que a gente enxergou isso? O próprio Deus deu a sugestão. 4000 côvados, falou de um rio profundo e depois falou de árvore, que produz fruto de mês em mês, e a folha da árvore serve de remédio. Cruzamos com o Apocalipse, entendemos os tempos, e aí foi isso que ele nos revelou. Agora, um toque final. Por que ele falou isso no capítulo 47? Ele colocou o nosso coração à prova. Do 40 até o 46, ele fala de sacrifício pelos pecados. Aí ele iria colocar o nosso coração à prova. Viu com o olho? Ouviu com o ouvido? Entendeu com o coração? Agora entenda o que eu vou falar através desse rio. Ou seja, todos os sacrifícios pelos pecados, vocês vão entender através desse rio. Sabe, se fosse uma coisa literal para o milênio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Animal sendo sacrificado pelos pecados, ao mesmo tempo um rio que tem folhas que cura as nações. Sabe, uma coisa totalmente incompatível. Através do rio, ele está nos mostrando que o que ele está falando antes, se você pegar e entender que tudo aquilo é no Filho, entender as medidas, os padrões de Deus e a simetria do santuário, nós estaríamos naquelas águas profundas, nadando nelas. Entendeu, irmãos? Eu fiquei muito feliz com essa revelação que Deus deu para nós. Isso alegrou a nossa semana demais, a semana passada e essa, porque as coisas foram... Eu tinha muito desejo no coração de entender Ezequiel, do 40 ao 48, era um mistério profundíssimo para mim, eu não entendia isso, mas graças a Deus a gente estudou isso junto, começou a meditar isso junto, e cada dia a gente acordava com uma coisa diferente, com uma e acrescentando, é muito importante, irmãos, você ter alguém para conversar, alguém que está no mesmo ritmo que o seu, sabe? Você dá de lá, a pessoa dá de cá, aí vocês somam, aí às vezes você está indo para um caminho que não é, a pessoa te traz, sabe? Aí a ideia vai se conectando, isso traz edificação. É muito bom, eu glorifico a Deus por isso. Esse texto, os irmãos que chegaram agora no final, e que não pegaram a live toda, e que podem estar perguntando algumas coisas aí, se perguntando na mente,
Quer entender Ezequiel, irmão, do 40 a 48? Lê 1 de Pedro 2, de 1 a 12. 1 de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Ali está falando tudo que está acontecendo em Ezequiel de 40 a 48, do 40 ao 46, nos sacrifícios ali, traduzido numa linguagem de nova aliança, em 1 de Pedro 2, de 1 a 12. Ali você vai ver a nova aliança, e aqui você vai ver em Ezequiel a velha aliança, Deus falando as mesmas coisas, cada coisa no seu tempo. Aqui para o povo da velha e aqui para o povo da nova, a igreja de Cristo. Mas é o mesmo recado. E aí você vai entender. Foi aí que as coisas, as escamas caíram, irmão. Tem um ponto ali em Ezequiel 44, aonde Deus vai falar assim, os sacerdotes do Senhor, eles não devem se casar com mulher viúva, e nem que foram... Como é que chama? Com viúva nem que foram repudiadas. Não devem se casar. Antes, eles devem tomar mulheres da linhagem... Mulheres virgens. Mulheres virgens. Viúvas de sacerdote. Aí você fica confuso, porque que é isso, né? Você sabe que os sacerdotes do Senhor somos nós, que fala do tempo do milênio. Aí você pensa, poxa, estaremos ressuscitados. Jesus falou que os que forem dignos de alcançar a ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento. Como é que fica isso? E Deus ainda fala assim, os sacerdotes, eles não vão se vestir de linho, de lã. Eles vão se vestir de linho para que não saia suor sobre eles. E depois que eles tiverem ministrado diante do Senhor, quando eles saírem para os povos, eles têm que trocar as vestiduras, para que eles não santifiquem os povos. Aí você fica todo perdido. Você fica pensando, meu Deus, o que eu faço com isso? Só que você não pode esquecer de uma coisa. Tudo que Deus está falando ali, Ele está buscando algo que está lá em Levítico. Ele está mostrando, não pode esquecer da mensagem da época também. Ele está mostrando para os do cativeiro que Deus elevou o nível de padrão. Ou seja, esse templo, ele é incomparavelmente mais glorioso do que o templo de Salomão. E Deus, é como ele se revela, de glória em glória. Ele colocou uma glória no tabernáculo, colocou outra glória no templo de Salomão, um outro tipo de glória nesse templo de Ezequiel. E aqui ele elevou muito o patamar de adoração das coisas. E ele está usando essa linguagem para envergonhar as pessoas, dizendo assim... E para separar o santo do profano, ele fala logo embaixo isso. Isso. Desse momento do casamento, ele fala para separar que esse povo mostraria como se separaria o santo do profano. Ele está exortando tudo que os caras erraram antes de irem para o cativeiro babilônico, ele está mostrando que o padrão vai subir e que não vai estar dentro do santuário dele quem cometesse os mesmos erros da época pré-cativeiro. Por isso que é preciso ler o profeta Ezequiel e ver que essa linguagem, irmãos, de separar o santo do profano, já está sendo falada antes em Ezequiel. E, na verdade, começou lá no livro da lei. Então, ele está mostrando para o povo assim, olha, os sacerdotes foram reprovados. Eles eram os primeiros a pecarem. Eles se casavam com qualquer pessoa, não estavam nem aí para a lei de Deus. E Deus está mostrando para eles assim, haverá um povo no futuro que fará tudo o que vocês deveriam fazer em proporções maiores. Eles farão tudo e cumprirão todos os meus sacrifícios. Não quer dizer que nós vamos se casar. Não tem como isso acontecer e não tem como interpretar sacrifícios literais no milênio. Então nós temos que entender a mensagem que ele está dando para aquele povo também. Era para o povo olhar e ficar muito confuso, perplexo, pensando assim, meu Deus, no templo de Salomão era um tipo de glória, nós não obedecemos, por isso que estamos na Babilônia. O trono de Deus estava no céu, mas agora Deus está falando de um santuário onde o trono dele estará na terra, o povo estará fazendo tudo em proporções maiores, não tem Arca da Aliança. Que santuário é esse? Que glória é essa? Mas ao converter essas coisas para a nova aliança, nós entenderíamos o que Deus está querendo dizer. Entendeu? Irmão, só vai ficar confuso, e a palavra aqui envergonhada é confuso, confundido, quem não crê em Cristo Jesus não tem o Espírito Santo habitando em si para saber discernir o que Deus está falando de nova aliança e velha aliança. Se você tem o Espírito, não tem o coração endurecido como o coração dos judeus, os ortodoxos que estão lá em Jerusalém hoje, que não creem no Messias, que serão envergonhados e confundidos. Eles têm que ficar confundidos ao ler um texto desse. Não nós. Nós não. E não adianta, irmãos,
olhar para o texto e ficar nesse conflito, sabe? Poxa, eu sei que esse templo é no milênio. Eu sei que não pode ser para o passado. Eu acredito que é no milênio. São medidas exatas, mostrando a exatidão da palavra de Deus. São coisas muito sublimes para que seja apenas uma coisa espiritual. Então, eu acredito que no milênio, o sacrifício pelos pecados vão voltar como um memorial, e aí a Nova Jerusalém vai se acoplar em cima Eu não posso inventar tudo isso, irmãos. É uma coisa muito feia. Nós temos o Novo Testamento, nós temos o Espírito de Deus. Eu não posso inventar que a Nova Jerusalém vai se acoplar em cima do Templo de Ezequiel, e aí o reino celestial vai estar governando o reino dos judeus, que vão estar se casando e se dando em casamento e sacrificando pelos pecados, e que é uma bagunça, irmãos. Vai voltar atrás, tudo volta atrás. Deus quer mostrar, botar na terra, na sombra, o que é a luz, o que é o real. Ele quer trazer a realidade espiritual do céu para a terra. E vai ter sacrifício. É escada, irmãos, para você subir. A escada do Senhor não é três escadas e depois desce duas. Ou 5 e depois desce duas. É 7 degraus e depois 8 degraus. 7 para apontar para o milênio, 8 para a eternidade. É de glória em glória. Uma glória no tabernáculo, outra glória no templo, no tabernáculo caído de Davi, outra glória no templo de Salomão. Aí depois do templo de Salomão, uma outra glória que era para ser na restauração do templo lá com Neemias e Esdras. E no nosso tempo é uma glória superior, porque nós somos o tabernáculo de Deus. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Uma glória que agora, a partir do nosso tempo, tem que ser maior no milênio e não menor. Para chegar... Irmão, a gente está indo, aprofundando nas águas do Espírito, lá dos côvados. Não é para ir para a beirada, para a flor da água. A gente está afundando, está indo cada vez mais fundo na revelação, no conhecimento da glória do Senhor. E aí você chega lá no final, no 7º milênio, no descanso, na restauração de todas as coisas, mata bicho de novo. Não faz o menor sentido. O que Deus não quer ver, pode ter certeza, ele não quer ver muitas coisas, mas uma coisa que ele não quer ver mais é animal sendo morto por causa de pecado. E muito menos falar que é para memorial. Essa palavra foi inventada. Não tem no Ezequiel falando que é para memorial. Não tem memorial nenhum. O único memorial que tem, sabe onde é, irmão? No muro da Cidade Santa. Lá. Ali tem um memorial contando a história de Cristo e da sua igreja. A edificação ao qual ele deixou para os apóstolos construírem, ao qual ele é a pedra angular, e deixou para nós construirmos, para construirmos os irmãos que a gente evangeliza, e para cada hora ele ir colocando uma pedrinha nesse muro, para quando chegar na Nova Jerusalém poder contar essa história e estar todas as pedras lá, todas as portas que são as 12 tribos e todo o fundamento que são os apóstolos. Ali é um memorial. A cidade, o muro da cidade com 144 côvados é o memorial que conta a história de Cristo e a igreja e todo o plano do Pai. Isso é um memorial. Não é matança de bicho no milênio. Imagine, no milênio, a palavra de Deus vai ser ensinada com muito mais glória do que agora. Entre as nações vão ser estudadas. Elas vão estar lendo os salmos, falando: sacrifício e oferta pelos pecados não te agradaste, mas preparou o filho. Já está aqui com a gente. Estamos servindo o povo santo. E estamos matando animal ainda? A gente queria uma explicação para isso. Elas mesmas iriam se perguntar isso no milênio. Elas não iriam aceitar isso.